Então, agora eu quero chamar o professor Pedro para a gente falar sobre transformação digital e agile. O professor Pedro, ele é mestre em psicologia organizacional e doutor em administração. Ele possui 40 anos de consultoria e ensino universitário em 26 países e ele vai falar para a gente sobre transformação digital e agile. Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fique à vontade, a sala é sua. Eu é que agradeço o convite, é sempre um grande prazer falar deste tema e, bom, a Fabiana já falou um pouco da minha experiência, da minha formação. Eu atualmente sou o CEO das empresas PM Hub, sou reitor da Euro-American Business School, membro do Conselho Supremo da Global Academy of Finance and Management, membro da Singularity University, consultor da McKinsey, da Mauá, enfim, tenho aí uma atividade também no universo associativo interessante e antes fui presidente da Mercer e do A-Group, que hoje é Korn Ferry, e diretor do grupo francês Segos, que é o meu grupo do mundo da área de treinamento. As minhas empresas posicionam-se exatamente neste universo da transformação para a nova economia e o baixo contacto, e são um conjunto de 5 empresas que fazem o redesenho organizacional e a gestão agile, trabalham na produtividade e performance, educação executiva, desenvolvemos softwares de recursos humanos, e também promovemos eventos relacionados com a nova economia. Temos escritórios em São Paulo, em Lisboa e no Dubai. Como a Fabiana já falou, são 40 anos de atividade em 26 países. Bom, passado aqui a parte promocional, vamos entrar diretamente no tema. E realmente o tema é fascinante, não é? Nós vivemos hoje a revolução mais rápida e mais radical que a humanidade já viveu até hoje. Se nós formos desde a invenção do fogo, à invenção da roda, da máquina a vapor, etc., nunca houve uma revolução que mudasse tanto a vida da humanidade e que fosse implementada a uma velocidade tão grande quanto a transformação agile e digital. Portanto, é uma realidade que ninguém pode ficar alheio, nem pode ficar numa situação de expectativa a ver o que acontece no futuro, porque a velocidade a que ela está a ser implementada não permite atitudes reativas e passivas. Então estamos a falar de quê? Muitas vezes nós confundimos o que é transformação digital com digitalização de processos. Às vezes falo com responsáveis, com executivos de empresa, que dizem não, mas nós temos softwares para tudo, já desenvolvemos a transformação digital da empresa. Transformação digital é bastante diferente da simples digitalização de processos. Digitalização de processos é informatizar processos que já existem, eventualmente desenvolvendo algumas melhorias, algum aperfeiçoamento, mas não mudando a lógica com a qual os processos estão concebidos e são executados. Nós estamos a falar de novos modelos de gestão, nós estamos a falar de uma nova economia, de uma nova relação com o cliente, nós estamos a falar, no fundo, de uma nova sociedade. Não é? Aliás, nós estamos a assistir que a transformação digital está a mudar tudo, até a eleição dos governos, dos políticos, a origem dos casamentos, enfim, a formação escolar dos nossos filhos, tudo hoje é mediatizado pela tecnologia. E o que é que faz a grande diferença entre a transformação digital e a informatização ou digitalização de processos? É uma nova mentalidade que nós chamamos Agile Mindset. Ok? Então, o Agile Mindset é o que faz a diferença entre a simples informatização de processos e uma outra forma de conceber esses processos, esses modelos de gestão e essa organização.
Então, a transformação digital passa inevitavelmente por uma transformação de mentalidades e nós chamamos a essa mentalidade o Agile. Enfim, o André Elório, que é um dos gurus da transformação digital, diz que transformação digital não fala de tecnologia, mas de pessoas. E o Frederico Trajano, o CEO da Magazine Luiza, também reforça esta ideia, que as pessoas são o mais importante numa transformação digital. Então, muitas vezes, nós vemos nas organizações que quem conduz os processos de transformação digital é o departamento de TI, porque estamos a falar de tecnologia, mas, de facto, o departamento de gestão de pessoas tem de ser protagonista dessa mesma transformação. E o que é isso do Agile Mindset? Hoje a palavra Agile, ou ágil, como queiram chamar, passou a ser uma buzzword, não é? Não há nenhum discurso de executivo, de consultor, que não venha dizer que temos de ser ágeis, temos que ter uma gestão ágil, temos que ter uma organização ágil, e às vezes o significado da palavra ágil é atribuído a ser rápido, não é? De facto, o conceito é muito mais rico do que apenas a simplicidade e a rapidez. O conceito nasceu lá atrás, em 2001, portanto tem já 19 anos de vida, não é assim tão recente quanto isso, e nasceu exatamente no pessoal de gestão de projetos de tecnologia, que era confrontado com uma situação habitual, que todos nós que já colaboramos no desenvolvimento de software sabemos que isso era comum, que era de fazer, o cliente interno fazia uma demanda ao departamento de TI de um determinado software, o departamento de TI passava 6 meses a desenvolver o software, quando ia entregar aquele que tinha feito o pedido já criou outra coisa totalmente diferente e tinham que refazer tudo, etc. Então eles acharam que isso não era vida e então criaram esse conceito do Agile, que começou por ser implementado na gestão de projetos de tecnologia, lá em 2001, depois passou a ser usado nos departamentos comerciais, nomeadamente no e-commerce, depois nas fintech, e hoje é aplicado a todas as vertentes de gestão e em todo tipo de empresas, não é? E o que é que corresponde a este Agile Mindset? Estamos a falar basicamente de uma cultura, uma mentalidade, que é uma cultura de alta performance, alta qualificação, empoderamento, simplicidade e flexibilidade, em que as pessoas e a cadeia do valor do negócio, também hoje chamada jornada do cliente, não é? É mais importante do que o simples processo e as ferramentas de gestão, em que o objetivo é fomentar a diversidade e criar ambientes colaborativos e interativos. E quando estamos a falar de simplicidade, eu gosto de sublinhar que simplicidade é mais difícil de desenvolver e às vezes demora mais tempo do que a complexidade. O Churchill, o estadista inglês da Segunda Guerra Mundial, quando escrevia uma carta mais longa, na época não tinha e-mail, não é? Quando escrevia uma carta mais longa, terminava sempre dizendo: e peço desculpa de não ter tido tempo para escrever uma carta mais curta. Porque ser sintético é mais difícil do que ser prolixo. Ser simples, e simples não é ser simplório, simples é ir ao essencial, às vezes demora mais tempo do que ser prolixo, mas tem um custo-benefício, obviamente, muito maior. Outra característica da gestão Agile são as entregas em pequenos ciclos, mais frequentes e mais rápidas, porque desta forma nós conseguimos corrigir alguns erros que possam existir na formulação dessas entregas. É promover times de alta performance, multi-skills, auto-empoderados, é envolver os clientes em todas as etapas da inovação
e tornar os erros numa aprendizagem compartilhada, uma aprendizagem colaborativa. Então, se nós queremos ter uma ideia clara do que é o conceito Agile, eu creio que é aplicar todos estes princípios nos modelos de gestão, nos processos, nas estruturas organizacionais das empresas, etc. E, obviamente, isso visa criar inovação e soluções que sejam realmente disruptivas, que sejam realmente novas, não é? E porquê é que o RH deve ser o curador do Agile Mindset e pioneiro da transformação digital, coisa que nunca é, não é? Nós sabemos que nas organizações o pioneiro da transformação digital é sempre, como eu disse, estas áreas, talvez em primeiro lugar finanças, depois a parte comercial, outras áreas administrativas, e o RH é quase sempre o último a adotar os modelos da transformação digital. Se nós estamos a dizer que o digital é uma nova cultura, quem é que cuida da cultura na organização? Quem é o curador? Não é o responsável. O responsável são todos na empresa, mas o curador, aquele que cuida, é naturalmente o RH. Se nós estamos a falar que é uma nova organização do trabalho, obviamente que o RH é o curador dessa organização. Se é uma nova liderança, isso diz respeito ao RH. E é por essa razão que o RH deve ser o curador do Agile Mindset. Isso é verdade aquilo que nós dissemos lá atrás, que o Agile Mindset é que é essencial para a transformação digital. Então o RH devia ser o pioneiro da transformação digital nas organizações para dar o exemplo. Infelizmente é raro que isso aconteça, mas na minha opinião seria de todo o interesse das organizações que acontecesse. Um dos conceitos mais revolucionários, mais disruptivos da mentalidade Agile aplicada ao RH é este conceito do produto mínimo viável. O produto mínimo viável tem tudo a ver com a simplicidade. Nós, depois de desenvolvermos um protótipo, desenvolvemos como é que eu ia dizer, o modelo de gestão ou processo na sua essência, naquilo que é essencial para ele produzir resultado e funcionar, mas nada além do essencial, ok? Eu gosto de dar sempre o exemplo das máquinas de lavar roupa. Nós temos máquinas com mais de 30, 40 programas de lavagem e só usamos 3 ou 4 no máximo, não é? Eu acredito que se as empresas que produzem as máquinas fizessem máquinas apenas com esses 3 ou 4 programas e diminuíssem R$500 no preço, nós preferíamos pagar menos R$500 e ter exatamente os programas que usávamos e nada além daquilo que vamos usar. Ora, nós RH, culturalmente, temos esta ideia generosa, digamos assim, de superar aquilo que nos pedem, não é? Superar as demandas. É muito frequente quando há um grupo de pessoas do RH ouvir alguma lamúria dizendo que nós tentamos desenvolver programas espetaculares de liderança, de mudança cultural das organizações, mas que os outros pares, digamos assim, não entendiam o alcance dos nossos programas tão importantes para a empresa. A maior parte das vezes isso acontece porque nós estamos tentando superar a demanda da organização. Queremos ir além daquilo que é realmente necessário e, sobretudo, que os outros veem como necessário. Não é? O conceito Agile é exatamente o inverso. É fazer de forma excelente apenas o essencial. Desta forma, nós maximizamos a relação custo-benefício das nossas iniciativas. Mas quando estamos a falar de transformação tecnológica, nós na realidade estamos a falar de uma revolução que está a avançar a uma velocidade alucinante e surpreendente. Muitas vezes, quando falávamos da digitalização, nós estávamos a falar sobretudo da indústria 4.0 que nasceu na Alemanha em 2013, não foi assim há tanto tempo.
os benefícios dessa revolução tecnológica era a automação, a melhoria da produtividade, a rentabilidade, a competitividade das empresas, e foi aí que nasceram as tecnologias de ponta que ainda hoje são das tecnologias mais importantes usadas nas nossas empresas. A Big Data, a nuvem, a internet das coisas, a inteligência artificial, realidade aumentada, etc. Mas o que é que gerou a indústria 4.0? Gerou desemprego, não é? Porque com a automação nós vimos que muitas atividades de esforço foram substituídas por robôs ou por computadores, no caso da área administrativa pela burótica, não é? E aquilo que era extremamente interessante para a economia e para as empresas, para a sociedade começou a criar alguns problemas crónicos, não é? Temos o caso do Brasil, neste momento em que nós temos mais de 13 milhões de desempregados, que são desempregados de longa duração, que não conseguem emprego, e simultaneamente temos uma escassez de quase 1 milhão de profissionais nos setores da nova economia, de pessoas que não estão qualificadas para as novas funções, os novos cargos que foram entretanto criados, não é? Então a indústria 4.0 deu origem a outro conceito de aplicação da tecnologia, que foi desenvolvido no Japão em 2017, que nós chamamos a Sociedade 5.0. Então a Sociedade 5.0 é baseada na mesma tecnologia da indústria 4.0, mas com objetivos de melhoria da qualidade de vida, de inclusão e de sustentabilidade, não é? Com o 5G, isso permitiu, por exemplo, que nós tivéssemos carros autónomos. Carros autónomos vai terminar praticamente com os acidentes de trânsito, cidades inteligentes em que os serviços comuns passam a ser usados com muito mais racionalidade, telemedicina, que, por exemplo, agora em tempos de pandemia foi tão acelerado aqui no Brasil, não é? Então esta Sociedade 5.0 é exatamente o uso da tecnologia no benefício da pessoa e no benefício da sociedade. E de repente, como eu disse, estávamos a uma velocidade vertiginosa desta revolução agile digital e aparece-nos esta surpresa que é o novo normal, não é? O novo normal só foi possível graças à tecnologia. Imaginem o que era nós fechados dentro de casa, com as empresas fechadas, sem tecnologia para comunicarmos, para trabalharmos, para comprarmos comida, para termos os estudantes estudando, etc. Seria, obviamente, uma situação absolutamente catastrófica, não é? Então, este novo normal veio acelerar aquilo que já estava em curso e há quem diga que em 20 dias nós mudamos mais do que nos últimos 20 anos. Muitos projetos que estavam na gaveta de aceleração da transformação agile e digital foram implementados em 48 horas. Muitas empresas falavam no home office há muito tempo, queriam fazer experiências com meia dúzia de empregados. De repente foi tudo para o home office, não é? Nós já tínhamos a economia dos aplicativos, chamada gig economy. Tínhamos o Uber, tínhamos enfim, a comida encomendada pelos entregadores, etc. De repente tudo é entregue em casa. Não é? Desde a farmácia ao ténis, tudo que nós precisávamos de comprar é-nos colocado na porta de casa. E o lar passou a ser, no fundo, o epicentro da economia, da educação e do lazer. Não é? Queremos assistir a um show, vemos uma live na TV. Queremos aprender, enfim, desenvolver qualquer curso, temos o ensino na internet, o ensino à distância.
produzimos em casa, vendemos a partir de casa, compramos a partir de casa, não é? A casa, o lar passou a ter essa importância neste novo normal. E a seguir a este isolamento social, que infelizmente no Brasil nem é isolamento nem é distanciamento, não é? Se nós formos comparar com as práticas do resto do mundo, nós só deveríamos estar a abrir a economia quando tivéssemos cerca de 50 mortes por dia. Nós temos mais de 1000 mortes por dia, já estamos a abrir a economia, não é? Isso obviamente vamos pagar um preço extremamente caro por essa situação, essa sim disruptiva em relação ao que é comum no resto do mundo, mas na sequência devia vir a chamada economia low touch, que é a economia de baixo contacto. Sem nós termos uma vacina, sem nós termos um controle do vírus, então manda a prudência que mesmo com a economia aberta, mesmo com muitas atividades a funcionar de forma presencial, haja um certo distanciamento social. Isso mudou a relação entre as pessoas, mudou a relação das famílias, mudou as relações de trabalho, e nós chamamos a essa economia low touch ou de baixo contacto. Mas quer dizer que ficamos por aqui? Não, a velocidade é absurda. Nós já estamos a vislumbrar o que é a supremacia quântica. E estamos há 10 anos dessa supremacia quântica. Nós sabemos o tempo que é 10 anos. É um piscar de olho, não é? E quando nós estamos a falar de um computador quântico, estamos a falar de um computador que o computador quântico mais rudimentar que existe hoje é capaz de processar em 100 segundos aquilo que o computador digital mais avançado do mundo que existe hoje demoraria 10.000 anos. Portanto, vejam a diferença entre entre o mundo digital que nós temos neste momento para o mundo quântico. Não é? Quase, as possibilidades são inimagináveis. Não é? Estamos a falar de uma internet à velocidade da luz que é inviolável pelos hackers. Vejam o que isto traz de benefício, por exemplo, no setor financeiro, em que muitas operações financeiras passam a ser liberadas. Estamos a falar, por exemplo, que a aprendizagem pode ser acelerada com transplantes de memória. E alguns podem estar dizendo, bom, mas esse transplante de memória é uma coisa de ficção, sabe-se lá se vai existir, se não vai. Existe desde 2018 transplantes de memória. Não é? O Elon Musk, o homem da Tesla, não é? Já tem uma empresa para criar peças biónicas para incorporar no corpo humano. Não é? Ele desenvolveu, por exemplo, recentemente uma mão que responde a estímulos do cérebro que é 10 vezes mais rápida do que a mão humana. Então nós passamos a ser um misto de pessoas e de máquinas. Também alguns podem dizer, que coisa horrorosa, mas o que é isto do marca-passo? Uma peça biónica, não é? É um mecanismo que nós incluímos no nosso corpo. As próteses, o que é que são? São peças biónicas que nós acoplamos ao nosso corpo. Então, provavelmente no futuro, os técnicos de RH já não serão mais administradores ou psicólogos ou sociólogos, mas neuroengenheiros, não é? Pessoas que sabem tanto de engenharia como de neurologia, exatamente para ter esta relação entre o homem e a máquina. Então, sempre que nós falamos de transformação digital, nós estamos a falar da relação das pessoas com a tecnologia. Nós na indústria 4.0 tínhamos a tecnologia que substituiu as pessoas através da robótica, etc., e gerou o tal movimento de desemprego que eu falei há pouco. Depois sucedeu a sociedade 5.0, em que a tecnologia é usada para o benefício das pessoas, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a inclusão das pessoas. Depois apareceu o novo normal e a tecnologia é aquilo que é a base do tecido social. As pessoas e a sociedade se conectam através de tecnologia.
Não haveria novo normal sem tecnologia. E, finalmente, aparece aqui a supremacia quântica, numa visão não muito longa, de 10 anos, em que há uma fusão entre a pessoa e a tecnologia. Ou seja, em que nós não vamos ter pessoas que sejam 100% humanas sem que haja uma peça biónica, sem que haja a inclusão de tecnologia no nosso corpo, e provavelmente não vamos ter tecnologia sem uma forte componente humana, que hoje também já existe nos robôs colaborativos, etc. Portanto, como eu disse, nada disto é obra de ficção científica, é uma continuidade de alguns processos que já estão em curso. O que talvez nós consigamos manter como atributos exclusivamente humanos, que as máquinas não conseguem reproduzir, apesar de conseguirem interpretar, é a questão das emoções e da empatia, não é? No dia em que um robô chorar, enfim, já não é robô, já virou pessoa, não é? Ou que um robô tenha empatia com outra pessoa, se bem que hoje, com as learning machine, etc., eles conseguem imitar comportamentos humanos e conseguem interpretar as emoções humanas, mas não as conseguem ter. Então vamos reservar aqui esta área, provavelmente durante muito tempo, como atributos exclusivamente humanos. Mas estamos a falar, como eu disse, de uma revolução total, não é? Em que tudo muda. As estruturas organizacionais hierárquicas dão origem a estruturas organizacionais orgânicas, não é? Podem ser organizadas pela jornada do cliente ou pela jornada da execução. Aquilo que o C-Level era o mandante da organização passa a ser o recurso das unidades autónomas dentro da organização. Então isto obriga não só a uma revolução organizacional, mas a uma revolução de mentalidades. Muita gente fala do que é uma organização agile sem nunca ter visto uma organização agile e sem saber como funciona na prática uma organização agile. E é relativamente fácil fazer a transformação de uma organização hierárquica para uma organização agile. O que é que nós, quando vamos desenhar uma organização agile, temos que fazer? Em primeiro lugar, identificar a jornada do cliente ou a jornada de execução de um serviço. Por exemplo, nós pegamos todo o processo que vai desde a captação do cliente até à retenção do cliente e segmentamos em grandes etapas, em grandes tarefas, digamos assim, que levam desde a retenção do cliente ao desenvolvimento do serviço, até à compra, ao desenvolvimento do serviço, até à retenção do cliente. Depois segmentamos na segunda linha, vocês veem isso na primeira linha, que é a jornada do cliente. Na segunda linha, nós segmentamos essas grandes atividades em subatividades. E para cada uma dessas subatividades, chegamos aqui na terceira linha, vamos identificar quais são os entregáveis, os delivery, de cada uma dessas subatividades. Depois, aqui na base final, nós vamos à procura, dentro dos departamentos tradicionais que a empresa tem, as diretorias que a empresa tem, quais são os profissionais que neste momento estão a trabalhar em cada um destes entregáveis que nós identificamos aqui na terceira linha. E em vez de termos o departamento de marketing com todas as pessoas de marketing, o departamento de design com todas as pessoas de design, etc., nós constituímos aquilo que nós chamamos um squad. Um squad é um grupo de trabalho multi-skill, informal, etc., onde estão todos os profissionais da empresa que têm origem em departamentos diferentes, mas que passam a trabalhar juntos porque têm entregas comuns. A sequência destes squads, que estão diretamente relacionados com a sequência da jornada do cliente, nós vamos chamar uma tribo, que é uma sequência de squads. Então, e desta forma nós passamos a ter uma organização que praticamente não tem hierarquia, não é?
tem a hierarquia do C-Level e depois tem uma hierarquia rotativa, que são os Scrum Master e os Product Owner, que são os líderes desses squads, mas são líderes de forma rotativa, não é a mesma pessoa em todos os projetos, e conseguimos ter entregáveis muito mais rápidos, com muito menos custo e envolvendo o cliente em todas as fases de criação. Mas organização Agile não é apenas aquela que tem Scrums e que tem Squads. Isso também é muito frequente nós ouvirmos executivos dizer: a minha organização agora já não tem mais departamentos, só tem Squads. E mudaram apenas o nome, não é? Continuam com os departamentos, com a hierarquia, com a estrutura vertical, etc. Não tem conceito orgânico de jornada do cliente, portanto o tal fluxo da cadeia de valor da organização, etc. Outras vezes tem um monte de post-it lá colado na parede e diz: somos Agile. Não é? Porquê? Porque agora fazemos as reuniões todas com post-its. Obviamente que isso é não saber o que é o Agile. Então uma organização Agile não é apenas a que tem uma estrutura Agile ou que segue ritos Agile. Há alguns princípios que são básicos de uma organização Agile. Primeiro é ter as tais estruturas orgânicas e não hierárquicas, o que faz ser uma organização muito mais enxuta, no mínimo com menos 30% de headcount do que teria numa organização hierárquica. É aquela que concilia estruturas estáveis com organizações por projeto, que é apoiada por equipes multifuncionais empoderadas. Tem muito poucos níveis hierárquicos, eu diria 2, 3 no máximo. Faz entregas, os ciclos de gestão, as metas de gestão são no máximo a cada 2 semanas, não as entregas trimestrais que hoje a maior parte das organizações têm, mas esses ciclos são diminuídos para 2 semanas. As prioridades de gestão passam a ser trimestrais em vez de ser anuais. As estratégias, em vez de anuais, passam a ser quadrimestrais, em que há uma cultura de transparência e, sobretudo, aquelas que têm uma capacidade de se redesenhar muito rapidamente e de forma disruptiva. Essas organizações Agile, só para terem uma ideia, agora durante a pandemia cresceram em média 25%. Infelizmente, a maior parte das empresas sofreu problemas económicos gravíssimos com a pandemia. As organizações Agile cresceram. Por quê? Porque em qualquer circunstância, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Eles souberam se adaptar ao mercado e rapidamente deram resposta para isso. Vocês sabem que é o que aconteceu com os mercados, a indústria farmacêutica, enfim, várias indústrias que se adaptaram exatamente à nova circunstância e deram resposta. Outras não souberam fazê-lo e, infelizmente, ou fecharam as portas ou correm risco de fechar. Então, Pedro, só um minutinho. Vou interromper você aqui para fazer uma observação. Você mostrou ali as características da organização Agile e eu fico aqui pensando, que tipo de mudança o RH vai ter que ter também de mindset, muito grande para preparar a organização para tudo isso, O RH, como eu disse, deve ser o cuidador desta mentalidade. Então, em primeiro lugar, o RH tem que degustar, ter gosto, ter prazer em trabalhar de uma forma agile. Não é? Uhum. E o que é que acontece normalmente? Nós sempre desconfiamos daquilo que não conhecemos. Não é? E o RH é muito hábil a usar as palavras. Não é? Eu que já tenho alguns anos de profissão, já passei por muitas etapas do RH integrado, do RH estratégico, e a maior parte das vezes, vamos ver, nas organizações os processos são os mesmos, nada mudou, a descrição de carga é igual,
avaliação de desempenho tirando 360 graus é igual, identificação de necessidades de treinamento é igual, políticas remunerativas são iguais, mas agora é tudo estratégico, agora é tudo integrado, agora é tudo não sei o quê. Então, mudou a linguagem, mas não mudou as práticas. O Agile não é conciliável com esta, vamos lhe chamar, farsa intelectual. O Agile só existe se for implementado na prática. Ok? E se o RH não se assumir como o curador desta transformação, ele simplesmente é extinto. Porque se é para fazer atividades administrativas, como pagar salários, pagar benefícios, identificar quem precisa de treinamento não precisa, quem precisa de promoção não precisa, a inteligência artificial faz tudo isso. É isso então, que eu estou pensando. Então, o RH só se justifica existir no campo da cultura, no campo da mentalidade, para alinhar os outros profissionais em objetivos comuns e em práticas comuns. Então, o RH tem que respirar o Agile. Se ele não fizer isso, ele não consegue fazer com que os outros cuidem, ele não consegue fazer com que os outros o sigam. E como é que se aprende Agile? Lendo livros de Agile, lendo, participando de webinars de Agile como este aqui. Obviamente que isso dá uma ideia, dá uma sensibilização. Mas cultura é prática, não é? O que é a cultura de uma organização? É a prática da organização, é a forma como a organização se comporta. Então nós também só vamos adquirir esta mentalidade Agile fazendo práticas Agile. Por exemplo, eu já há 3 anos consecutivos que colaboro com a ABRH, desenvolvendo laboratórios, que aliás você, Fabiano, já participou num deles, desenvolvendo laboratórios em que durante 2 dias as pessoas, utilizando ferramentas do Scrum e ritos do Scrum, desenvolvem um modelo de gestão de desempenho Agile, que é a melhor forma das pessoas entenderem o que é funcionar de forma Agile. E você pode até testemunhar a sua opinião sobre o assunto, mas de modo geral as pessoas ficam surpreendidas como em tão pouco tempo desenvolveram modelos tão profundos, mas simultaneamente tão simples, porque vão ao essencial, e de uma forma colaborativa, de uma forma coletiva, não é? Eu acho que, dando testemunho, né, como você já falou, dessa experiência fantástica que eu tive com você, uma das grandes dificuldades como RH ali dentro foi uma coisa que você já falou aqui, de sair de superar a expectativa para ir para a simplicidade do modelo. O quanto a gente tem dificuldade, né, de identificar o simples, aquilo que realmente o meu cliente precisa. E uma outra coisa também é essa visão do cliente ali junto, né? Então, inserir o cliente, a gente de RH muitas vezes desenvolve o modelo com a nossa cabeça e achando que aquilo é o melhor para o outro. E na experiência que nós tivemos foi fantástico, porque a gente envolve o cliente e ele que vai dizer o que ele precisa, né? E são mudanças de mindset muito grandes para a gente. E aí, agora, uma coisa é certa, eu às vezes faço a brincadeira no final desses workshops, peço às pessoas para se levantarem e fazer 1 minuto de silêncio. E as pessoas dizem, mas porquê? Quem é que morreu? Eu assim, não, é pelo futuro da carreira dos profissionais de RH que ainda não entenderam qual é o papel deles neste momento, não é? Aqueles que pensam, isto não chega aqui ao interior do Estado, isto é coisa lá para a Europa, lá para os Estados Unidos, isto é de empresas grandes, etc. Não estão a entender o mundo. O último modelo Agile que eu implementei foi numa empresa no sertão da Paraíba, em Patos. Em Patos eu tinha de ir de avião particular, de jatinho para lá chegar, porque as estradas eram ruins, eu demorava mais de 8 horas a temperaturas de 50 graus para lá chegar, então a única forma, digamos assim, de fazer essa viagem em tempo hábil era de avião, em Patos. Imagine se eu
algum dia imaginei de ir implementar modelos agile de gestão de ponta, de transformação digital, etc. E aquilo era uma cadeia de lojas, que é os Armazéns Paraíba, que são líderes ali na região, é uma concorrente direta das Casas Bahia, vendem móveis e vendem eletrodomésticos. E hoje, entre outras novidades que eles têm para identificar a procura dentro das lojas, são sensores de movimento, não é? Em que eles veem se as pessoas, por exemplo, frequentam muito a área dos colchões, mas não compram colchões. Então quer dizer que há mercado para colchão, mas o preço não é adequado, ou a qualidade, ou seja o que for, para eles fecharem negócio. E hoje no sertão paraibano se administra uma loja de móveis utilizando sensores de movimento. Ora, isto não é exclusivo, repito, nem de grandes empresas, nem de empresas da capital, nem de empresas de determinados setores de atividade, é comum a todas as empresas. Okay? E quem não entender isso, e hoje a tecnologia é muito barata em termos de recurso disponível, o custo-benefício da tecnologia é absurdamente baixo. Não é? Qualquer desempregado hoje compra um laptop e pode ter um unicórnio daqui a um ano. Pode estar a faturar $1 bilhão de dólares daqui a um ano. E isso é outro movimento que nós estamos a viver, que é o chamado capitalismo sem capital, não é? Que pertence a esta grande disrupção da transformação agile e digital. Então, sendo provocador na resposta que me apresentou, RH que ainda está a pensar se deve, se não deve, quando vai fazer esta transformação, no final fazemos um minuto de silêncio por eles, que a sua alma merece. Obrigada, Pedro. Estava eu dizendo que os squads são estruturas organizacionais multidisciplinares, que são auto-organizadas, empoderadas e são constituídas por profissionais que vêm das mais variadas origens e que vão trabalhar juntos, não é? Responsáveis de negócio, responsáveis da estratégia da empresa, do RH, TI, dos próprios clientes internos e externos, e são pequenas unidades, à volta de 8 a 12. Tem dois tipos de líder, o Product Owner, e esses líderes são rotativos. A pessoa que é Product Owner num projeto pode ser Team Player no outro, pode ser Scrum Master no outro, quer dizer, as pessoas rodam de acordo com o que faz mais sentido em cada momento. O Scrum Master é aquele que conhece melhor os ritos da gestão agile, das ferramentas Scrum, e faz com que toda a equipe siga esse ritual, siga esse processo. O Product Owner é o que conhece as dores do cliente que nós vamos tentar atender. Não é? Pode ser até um representante do cliente, pode ser um gestor de cliente dentro da organização. É aquele que faz com que o grupo esteja focado na necessidade essencial do cliente que nós estamos procurando atender. E como eu disse, estes líderes, digamos assim, são temporários. Eles são líderes num determinado projeto ou até numa determinada etapa do projeto, mas depois poderão rodar o cargo para outra pessoa. O que nós estamos a mudar radicalmente são as prioridades da gestão dentro das organizações. Não é? Antes, quando se fazia um business plan, impunha-se um crescimento, um determinado crescimento do resultado da organização. Porquê? Porque sim, porque temos que crescer sem uma grande justificação. Hoje, esse tipo de metas é utilizado em menos de 40% das organizações que utilizava antes. E começamos a dar muito mais importância nos business plan a questões como a reestruturação organizacional e o desenvolvimento da força de trabalho, não é? O desenvolvimento das pessoas.
E este hoje, se quiser, é o trabalho do RH. Quem é que dentro da organização deve tomar conta da reestruturação organizacional e do desenvolvimento da força de trabalho? Se o RH não tiver a tal mentalidade agile, não pode organizar as organizações de forma agile, nem desenvolver as pessoas de forma agile. Não é? Enfim, criamos novos espaços de trabalho, não é? Hoje os espaços colaborativos nas organizações são muito lúdicos, são bem arejados, bem decorados, têm acesso à alimentação ali à volta, alguns até têm chopp, não é? Em Nova Bra tem uma bica de chopp lá. Enfim, qual é a ideia? É que as pessoas estejam relaxadas para serem colaborativas. Isso quer dizer que agora trabalhar virou estar de férias, virou uma coisa centrada no prazer. Pelo contrário, é tão mais estressante, desgastante nós sermos objetivos, sermos disciplinados nos ritos do Agile, que são determinados por informação, data-driven, etc., que se não são estes ambientes mais convidativos, mais relaxantes, fica difícil nós suportarmos tanta pressão por resultados, etc. É por essa razão que existe. Mas aquilo que eram estes espaços bonitos, hoje viraram telas de computador, não é? E estamos todos, cada um no seu quadrado, nas nossas casas. É engraçado que outros dias estava fazendo uma live e o apresentador queria que eu estivesse mais à vontade e disse, sinta-se em casa. E eu assim, mas eu estou em casa, como é que eu não hei de sentir em casa? Demos origem também a uma nova geração, que nós chamamos os perennial, ou a geração sem idade, não é? Antes nós dividíamos a geração Baby Boomer, X, Y, Z, já perdi a conta das letras, pelos segmentos de idade, que correspondiam a segmentos de interesses. Hoje nós vivemos uma geração que não é definida pela idade, apesar da maioria serem pessoas maduras, mas é definida pela sua atitude. Em primeiro lugar, tem que ter familiaridade no uso da tecnologia. Depois tem que valorizar algumas características que nós antes atribuíamos às gerações mais jovens, como serem menos consumistas, mais espiritualizados, valorizarem mais a qualidade de vida, serem mais polivalentes, odiarem a rotina, serem mais confiantes, informais, independentes. Enfim, está aqui a minha foto, porque eu me identifico exatamente nesta organização, não é? Nesta geração. Tenho 65 anos de idade e estou a tentar dar lições de transformação digital a jovens que, que deveriam ter uma idade mais permeável a este tipo de atitude. Mas hoje é assim, as organizações são compostas. Nós no grupo do WhatsApp temos aquelas tias, não é? Que usam tecnologia de manhã à noite e que se sentem muito bem com o uso dessa tecnologia. Estamos a criar também um novo perfil de profissional, que é o profissional nexialista. Nós há pouco tempo valorizávamos o topo, digamos assim, da hierarquia técnica das organizações, era o especialista. Não é? Se alguém, por exemplo, tivesse a fatalidade de ter uma criança que tivesse agora vou inventar, um câncer no círio, ia para o Hospital Einstein e era atendido pelo oncologista especialista em cânceres de cílios de crianças. Era a hiper mega especialidade. Hoje a pessoa que tenha a fatalidade de ter uma doença dessas é admitida num hospital desses pelo médico de medicina interna, que é o médico que vai reunir a equipe médica, composta naturalmente pelo oncologista, mas também por um psicólogo, por um fisioterapeuta, por um nutricionista, etc., que no conjunto vão atender
à superação daquela debilidade que a pessoa apresenta. Então, o nexialista nas organizações é aquele que tira nexo entre diferentes conhecimentos e diferentes recursos. Já não é mais o especialista. Isso quer dizer que ele é um generalista? Eu diria que ele é um especialista de interligação de conhecimentos. Hoje este é o perfil que nós temos do nexialista. Eu dou sempre o exemplo do Leonardo da Vinci. Não é? O Leonardo da Vinci era um pintor genial. Não é? Ele, inclusive, tem um quadro com mais de 500 anos no Museu do Louvre, que é a asa de um pássaro. E porquê é que ele desenhou tão bem a asa do pássaro? Porque ele também era biólogo. Então ele estudava a anatomia do pássaro e era capaz de ver detalhes que provavelmente outros pintores não viam. E ele estudou tanto a anatomia da asa do pássaro que ele desenhou a aerodinâmica da área da asa do avião exatamente com os mesmos princípios da física que hoje voam os aviões. Então ele era um bom engenheiro porque era um bom biólogo, era um bom biólogo porque era um bom pintor, e é esta inter-relação entre áreas de conhecimento e recursos técnicos que hoje se exige aos profissionais, ao novo perfil de profissional, que ele seja nexialista. Mas estamos a falar de uma revolução que veio alterar também a gestão e os processos de gestão de pessoas. Não é? O próprio conceito de função, não é? Ou de cargo. Eu ouço com frequência as pessoas dizerem, mas isso, descrição de cargo acabou, já não está na moda. Então, o cargo é o núcleo central da organização do trabalho. No dia em que nós não formos capazes de descrever o que é um cargo, de tornar o perfil do cargo uma coisa tangível, nós não somos capazes de fazer a administração do trabalho. Mas o conceito de descrição de cargo mudou muito. Não é? Nós antes definíamos a missão do cargo ou a finalidade do cargo de forma abstrata. Hoje falamos da definição do cargo relacionado com a tal lógica da jornada do cliente ou da cadeia de valor geradora de resultado. Nós antes listávamos uma lista enorme de responsabilidades e tarefas inerentes ao cargo. Desde 99 que esqueço-me agora o nome dele, mas todos conhecemos, que escreveu o livro de HR Champion, o David Uris. David Uris, em 99, escreveu um livro chamado o HR Champion. E ele dedica apenas uma página àquilo que ele chamava os job delivery, as entregas do cargo. Eu entrei em contato com ele, eu estava a fazer o meu doutorado na época, e disse, olha, David, eu acho que isso é fundamental para nós alterarmos o conceito de descrição de cargo. Ele disse, olha, Pedro, estou plenamente de acordo com vocês, só que eu não lhe posso recomendar outras leituras, etc., porque eu também não conheço quem esteja a estudar o assunto. Mas se você está a pesquisar para o seu doutorado, etc., mantém-me informado sobre a sua pesquisa. E desde então mantivemos sempre contacto frequente a partir desse primeiro contacto. Então eu próprio também desenvolvi um modelo de descrição de cargo que, para além da finalidade ou da missão do cargo relacionada com a cadeia de valor da empresa e com a jornada do cliente, nós vamos ver das 1000 atividades que a pessoa tem que fazer, quais são de 3 a 6 que têm mais impacto nos resultados do negócio. E, curiosamente, são apenas 3 a 6, não é muito mais do que isso. Nós fazemos 80% da nossa atividade são em atividades que têm pouco impacto nos resultados económicos da empresa. Então é muito esforço para pouco resultado.
Se nós invertermos este princípio de Pareto e passarmos a dedicar 80% do nosso tempo àqueles 20% de atividades que têm mais impacto nos resultados do negócio, automaticamente aumentamos em 400% a produtividade do trabalho. Vejam como uma coisa simples, como um conceito agile simples, tem tanto impacto nos resultados económicos. E depois, em vez de termos aquele levantamento de competências na base do achismo, que nós também somos geniais a fazê-lo, vamos identificar quais são as competências comportamentais e as competências técnicas que fazem a diferença do desempenho de cada uma dessas atividades geradoras de resultado, independentemente do cargo onde elas são desenvolvidas, porque a mesma atividade pode ser desenvolvida em vários cargos, não é? E desta forma temos uma descrição de cargo sintética, mas extremamente funcional, porque ela alavanca de facto os resultados económicos da empresa. Então, ter ou não ter descrição de cargo pode significar maximizar ou não 400% a produtividade da organização. Então, aquilo que era desprezível passou a ser estratégico, não é? O Agile Mindset, ou melhor, as competências para a transformação Agile digital exigem dois grupos de competências, eu diria, paradoxais. As do Agile Mindset são competências soft, disruptivas, experimentais, colaborativas, etc. Já as práticas Agile são muito cartesianas, são muito analíticas, são orientadas para resultado, são lógicas, são objetivas, etc. Então, o cérebro do colaborador Agile, que tem que ser o cérebro do RH Agile, tem de gravitar nestes dois mundos. Nós vemos muitas vezes as pessoas fascinadas com comunicarem umas com as outras com o post-it e ficam apenas no universo do Agile Mindset e ignoram o uso da informação, a lógica, a objetividade, os ritos do Scrum, etc. E vemos também alguns gestores de projeto muito ligados às ferramentas Agile, ou Kanban, ou Design Thinking, etc., e que ignoram esta parte mais flexível do Agile Mindset. Mas é a conjugação das duas que gera o perfil do profissional, né? Então, o líder Agile é necessariamente um líder diferente. É um líder servidor, ele é o coach do squad, ele estimula e fomenta a alta performance, promove os tais pequenos ciclos de gestão, iniciativas de aprendizagem colaborativa, não é? Em que as pessoas aprendem com os seus próprios erros. Por exemplo, a consultoria McKinsey define o líder Agile de uma forma também bastante disruptiva, que eu achei interessante trazer até vocês. Ele diz que é aquele que pausa para se mover mais rápido, não é? Não é aquele que faz as coisas na correria porque tem de ser ágil. É exatamente o contrário, é aquele que reflete muito. Porque se ele reflete muito, ele consegue avançar de forma mais consistente. É aquele que abraça o que desconhece. Muitas vezes os líderes rejeitam os que desconhecem porque se ele não conhece deve ser ruim, não é? Eu já tive alunos meus que quando eu apresento novos modelos de gestão de desempenho, etc., dizem, oh, professor, está tudo errado. Assim como está errado. Ah, porque na minha empresa é diferente. Está bom. Falar porque você não conhece não quer dizer que só haja uma forma de fazer. É aquele que reformula as perguntas aos outros. Ele não dá direção. Portanto, desculpem, ele dirige, ele dá a direção, ele não define o destino. Porque nos projetos Agile, o objetivo não é o importante. O importante é a direção com que você caminha. Porque se você caminhar sem esse limite do objetivo final, você pode ir muito mais longe do que aquilo que se propunha inicialmente. E é aquele que testa soluções a ele próprio, não é? Erra com mais rapidez, porque assim corrige mais rápido, não é?
A gestão de desempenho Agile muda radicalmente. Ela passa a ser mais focada no grupo do que na pessoa, mais focada, avaliações muito mais frequentes, projeto a projeto, e não aquelas avaliações trimestrais ou anuais. As correções de desempenho são imediatas. Aliás, nos ritos do Scrum temos o Daily Scrum Meeting, que é no final do dia em que se corrige os erros que foram cometidos pelos membros do Scrum, não é? Cada grupo tem ciclos de avaliações diferentes, não precisa todo mundo ser avaliado ao mesmo tempo. As metas são de muito mais curto prazo, pelos sprints. O feedback é interativo e frequente, não é? A mesma pessoa pode ter vários líderes, porque ela pode estar a trabalhar em vários squads paralelamente, não é? Podem aprender de forma interativa e colaborativa, não é? O cliente deve sempre ser envolvido na definição de metas. E obviamente que a tecnologia vem permitir a gestão de meta de equipes virtuais, não é? O próprio desenvolvimento profissional muda radicalmente, não é? Os sprints de desenvolvimento passam a ser feitos na tal lógica do 70-20-10 da autoaprendizagem, não é? As competências e habilidades são definidas não para o cargo, mas para o projeto onde a pessoa está inserida. A inteligência artificial passa a ser uma competência base, não é? A minha neta mais velha tem 10 anos de idade, ela está lá em Portugal, e tem aulas de algoritmos e inteligência artificial com 10 anos de idade. Porque hoje quem não conhecer a algoritmia e não estiver preparado para a inteligência artificial vai ser o analfabeto operacional do futuro próximo, não é? O coaching é feito no próprio local de trabalho, não é? O autodesenvolvimento e o long life learning passam a ser privilegiados. Se testa o aprendizado, logo é a aprendizagem plug and play, quer dizer, a pessoa aprende e aplica o aprendizado no dia seguinte, não fica lá na gaveta da cultura geral, não é? E naturalmente que os feedbacks de desempenho passam a ser a principal atividade dos líderes. A remuneração também muda radicalmente. Deve-se, por exemplo, remunerar o aprendizado e a inovação. Nós, de modo geral, remuneramos a venda e a produção, não é? Os nossos KPIs de desempenho andam à volta de venda e produção. Hoje se exige que o aprendizado e a inovação também sejam remunerados, porque muitas vezes nestes ciclos disruptivos a pessoa passa mais tempo a aprender do que a produzir, mas quando vai produzir, produz de forma exponencial. Então o aprendizado é aumentar a vantagem competitiva da empresa. Os bónus passam a ser atribuídos ao resultado naquele momento. Em vez de ter um pagamento de um prémio de desempenho anual, passamos a ter por projeto, por exemplo. As decisões, por exemplo, de aumento de remuneração podem ser estabelecidas dentro do squad, não pelo RH. Porquê? Porque dentro do squad é que sabe quem está a contribuir mais ou menos para o resultado. Eu não me importo que o meu parceiro ganhe o dobro daquilo que eu ganho, se o meu emprego depender dele. Portanto, se o resultado que o meu squad está a apresentar depender dele, não é? Os ajustes de mercado passam a ser muito mais frequentes e muito mais individuais, a remuneração é muito mais personalizada e, como eu disse, uma das características desta geração é privilegiar a qualidade de vida. Portanto, os work-life benefits passam a ter uma importância tão grande quanto a remuneração financeira. Recrutamento deixa de ser feito exclusivamente pelo departamento de recrutamento, mas por um squad multifuncional onde estão os diversos players da organização que estabelecem as prioridades de recrutamento e muitas vezes fazem recrutamento cruzado, não é? A própria forma de identificação de candidatos deixa de ser reativa. Nós não pomos o anúncio e selecionamos quem respondeu. Nós vamos convidar pessoas que nós sabemos que estão no mercado e que podem ser interessantes para a organização.
Como é que nós sabemos quem são essas pessoas? Vamos imaginar que queríamos aplicar a inteligência artificial ao RH. Hoje há motores de busca que nos permitem ver quem é que está em blogs, quem é que participa em congressos sobre inteligência artificial aplicada ao RH. Então, se tomarmos a iniciativa de contactar essas pessoas para saber se elas estão interessadas em desenvolver essa tecnologia dentro da nossa organização, a probabilidade deles aceitarem é muito grande. E finalmente a questão da sucessão, dos planos de sucessão e das carreiras. Se nós estamos a falar que a gestão de pessoas é feita essencialmente por projeto, o conceito de carreira diria que desapareceu, não é? As pessoas, mesmo o conceito de emprego CLT, tende a desaparecer. As pessoas tendem a ser contratadas por projeto. E as carreiras passam a ser carreiras absolutamente horizontais. Eu gosto de dizer que há 40 anos que eu não sou promovido. Sou só consultor. Não sou nem consultor supervisor, nem consultor diretor, nem consultor nível 3. Sou apenas consultor. Isso quer dizer que eu faço os mesmos projetos que fazia há 40 anos? Não. Faço projetos mais complexos, mais bem remunerados, enfim. São projetos diferentes. Mas a evolução foi uma evolução absolutamente dada pela continuidade, por aquilo que eu chamo em slide, de forma deslizante, e não em jumping, para saltar de uma caixinha para outra. As carreiras dos médicos, dos advogados, dos consultores, etc., são deste tipo. E provavelmente esta é a tendência para todas as carreiras irem nesse sentido. Bom, estes eram os temas que eu tinha trazido para hoje. Estou aberto a perguntas, a comentários. Quem quiser contar piada de português tem o meu e-mail, pode mandar, que eu gosto de ouvir. E estou à vossa disposição. Nossa, Pedro, muito bom. Eu acho que ficamos todos aqui com algumas lições de casa, né? Do que você falou muito de muita mudança, muita mudança de mindset para o RH, né? Muita coisa que a gente tem que enxergar diferente e que a gente tem que agir de forma diferente para conseguir correr atrás aí desse bonde, porque eu acho que a gente está um pouco fora, né, dessa mentalidade que as empresas Agile precisam. Eu quero fazer uma pergunta aqui, na verdade é da Daniela Rosa. Ela pediu para você explicar um pouco mais sobre sprints de desenvolvimento, 70, 20 e 10, né? Se há alguma mudança do modelo tradicional que já há em desenvolvimento quanto ao 70, 20 e 10. Exatamente isso que ela quer entender. Bom, o 70, 20 e 10 tem a ver com a origem, as fontes do treinamento, não é? Em que 70% é on-job, 20% são de natureza colaborativa e 10% vem do treinamento tradicional. É? Então, esse conceito se aplica também no Agile, só com uma diferença, que antes nós escolhíamos, digamos, os temas formativos baseados numa carreira hipotética, num perfil de cargo hipotético, etc., e hoje fazemos essas escolhas de acordo com os sprints dos nossos projetos. Sprints são etapas, são entregas que nós temos no projeto periódicas. São, como é que eu ia dizer? Se nós tivermos lá o post-it, cada post-it daquele é um sprint, portanto é uma entrega que nós vamos dar numa certa sequência de entregas. E nós temos que nos formar especificamente para essas pequenas entregas e pequenas pílulas de formação. Portanto, mesmo aquele conceito académico de ter MBA, ter doutorado, de ter não sei o quê, tende a desaparecer. E nós vemos o que nós fazemos. Nós, por exemplo, agora de repente começamos a entrar no home office. O que é que as pessoas fizeram? Para fazer um mini curso de home office na internet. Não foram fazer uma pós-graduação em ensino remoto, como eu fiz lá atrás na Universidade de Nanterre.
Não precisa. Uma pequena formação de 16 horas é o suficiente para você começar a organizar-se para trabalhar em home office. A utilização também de uma tecnologia, você precisa de ser perito numa tecnologia tecnológica, numa linguagem tecnológica? Não, você precisa de usar, às vezes, parte de um software, nem é um software inteiro. Não é? Então, esta decomposição desta forma de treinamento em segmentos muito curtos e muito relacionados com as atividades que a pessoa está a fazer neste momento é que são novidade. Legal. Eu quero salientar aqui uma fala do Edgar Amorim. Ele falou que o conteúdo foi tão simples e direto e claro que sobra muita reflexão e pouca pergunta. Parabéns, professor. Eu achei bastante legal, porque é isso mesmo, muita reflexão. Só que eu quero fazer... Posso ser provocador? Pode. Pode ser. Façam... Eu fico feliz porque o que ele definiu foi que eu fui agile, não é? Isso. Você foi simples, né? Não simplista, mas simples, direto, claro, e deixou muita minhoca na cabeça dele, pelo que eu entendi. Então, obrigado pelo cumprimento. Eu senti-me agile com o seu comentário. Mas eu diria o seguinte, façam pequenos ciclos de reflexão intermeado com muita ação. Porque se ficam debaixo da árvore a refletir sobre aquilo que eu falei, o trem está passando, e não é um trem a vapor. É daqueles trens de alta velocidade. E quando vocês acabarem de refletir, já não vão apanhar o trem, porque ele já passou. Então, reflexão fundamental, pequenos ciclos de reflexão, refletem, põem na prática, refletem, põem na prática. Legal. Até porque a transformação digital não se faz como se fazia antes de um projeto de change management, em que parava a organização para mudar tudo. Não, isto se faz em porções homeopáticas. Pequenas mudanças muito rápidas e muito frequentes. Mas Legal, são pequenas entregas, pequenas mudanças. E aí a gente vai vendo o resultado, a coisa acontecendo, que é bem legal, né? Você vai vendo. A MT, não sei quem é, tá aqui só uma sigla, mas essa pessoa fez uma pergunta bastante interessante. Minha organização é tradicional, ainda não está nessa página. O que pode ser feito devagar para ir mudando essa mentalidade, né? O que o RH pode começar a fazer em organizações mais tradicionais? É ótima pergunta. Em primeiro lugar, devagar já vimos que não dá certo, né? É fazer pequenos ciclos muito rápidos. Tá. Okay? Não podemos confundir entre fazer devagar e fazer muito rápido, porque eu conheço sabe que em Portugal havia um poeta chamado Bocage, que ele tem uma estátua lá numa das principais praças, que tem um corte de tecido no ombro. E por que é que fizeram a estátua de um poeta que tem uma peça de tecido no ombro? Porque ele andava sempre com essa peça de tecido à espera da última moda para fazer um terno. E morreu com o tecido no ombro porque a última moda nunca chegava, não é? Então não sejam como o Bocage, não fiquem à espera. O pior equívoco que neste momento pode existir é pensar em eu estou refletindo para um dia mais tarde, se for oportuno, eu vou começar, mas de uma forma muito tímida, porque nós aqui ainda estamos na idade da pedra, da gestão. Isso não dá certo, ok? Como eu disse, esta é a revolução mais rápida e mais radical que a humanidade já teve. Nada disto é comparável com aquilo que aconteceu antes. E, portanto, o que nós vamos... Agora, isso quer dizer que vamos fazer a revolução de tudo ao mesmo tempo? Também não quer dizer isso. Quer dizer que nós vamos começar em pequenas experiências agile, mas a sequência dessas experiências é muito rápida.
Faz uma, vai para outra, vai para outra, vai para outra e assim sucessivamente. Então, uma das formas que vocês podem começar por exemplo, estou a dar a tipo de exemplo que é aquilo que eu faço, mas que a Fabiana experimentou, que é participar de um laboratório de desenvolvimento de um modelo de gestão Agile. Não é? A ABRH faz isso a preços muitíssimo mais baixos, que se for feito por uma consultoria privada, e que é uma forma da pessoa experimentar na prática, degustar o que é transformação Agile. A pessoa pega nisso, chega na empresa dele, precisa de, por exemplo, redesenhar um novo processo, etc., já sabe montar um Scrum, já sabe fazer isso. Faz isso uma vez, gostou, vai fazer para tudo. Uhum. Agora, isto não é revolução lenta. Isto é revolução à velocidade da luz. É verdade. A Mônica de Oliveira, ela fez 2 perguntas. Primeiro eu quero que você responda a segunda. Não pagou o dobro ela, né? Pagou 2 inscrições. 2 inscrições. Achei muito interessante as 2, mas a segunda aqui, como lidar com uma possível hipercompetitividade entre os membros da equipe no novo modelo, né, no modelo Agile? Bom, a probabilidade disso acontecer é extremamente baixa, não é? A Fabiana também pode mostrar a experiência dela. Por exemplo, quando nós vamos criar um protótipo, nós usamos, por exemplo, pensamento lateral. Uhum. O pensamento lateral é uma forma de identificar novas ideias que não é aquilo que acontece normalmente, em que um estabelece uma ideia, o outro estabelece outra ideia, e estão ali os dois a debater para ver quem defende melhor a sua ideia, e o grupo acaba por privilegiar uma ideia sobre a outra. Não é? Nós pegamos, por exemplo, num problema, numa dor que nós queremos resolver, e vamos segmentar a produção dessas ideias de acordo com vários critérios. Por exemplo, primeiro critério, quais são os pontos negativos dessa nova ideia? Todas as pessoas do grupo vão falar de pontos negativos. Depois, vamos falar dos pontos positivos dessa ideia. Todas as pessoas do grupo vão falar de pontos positivos. Depois, vamos identificar quais são os obstáculos à implementação dessa ideia. Todas as pessoas vão falar dos obstáculos. No final, o que vai resultar é aquilo que pesa mais do conjunto dos aspectos negativos sobre os aspectos positivos. Então, o resultado é sempre coletivo. Uhum. Quando nós trabalhamos em squads, estamos a trabalhar em resultados coletivos. Não há uma única atividade que você possa dizer isto foi feito por esta pessoa e aquela outra foi, digamos assim, menos contributiva ou menos derrotada. Se ela for menos contributiva, é porque ela não está contribuindo no momento em que ela é chamada a contribuir, de dar novas ideias, de identificar obstáculos, etc. Ela não está a fazê-lo. Mas isso é o próprio squad que acaba por excluir essa pessoa. Uhum. É o próprio squad que diz, olha, amigão, somos só 8. Não dá para carregar aqui 2 pessoas preguiçosas pelo meio. Temos que contribuir. E o próprio squad acaba por expulsar essa pessoa. E não uma pessoa que quer tirar vantagem sobre as outras, ou isso, não há espaço, a dinâmica não é desse tipo. Mas você, Fabiana, que experimentou, talvez consiga até responder melhor do que eu. Eu acho interessante, essa pergunta bastante interessante. A sensação que você tem quando você está trabalhando na squad, e é assim mesmo, né, é que todo mundo está trabalhando por uma missão comum. A missão ela é muito compartilhada. E é tão interessante que todo mundo olha para aquilo de uma forma igual. E as pessoas todas estão numa relação de simetria. Mesmo a pessoa que está ali, pode ser temporariamente liderando o grupo, ele está ali para servir. Então, é uma relação de simetria, e isso que o Pedro falou é bastante importante. E aí o grupo é muito soberano.
e não há espaço mesmo para você, para egos, porque você tem aquela missão a cumprir. Todo mundo tem uma missão. É um time todo que tem que entregar aquele resultado. E aí você acaba se empenhando muito mais e todo mundo quer contribuir. E todo mundo contribui junto. Então, é uma experiência bastante interessante. A gente vê que funciona. E você participou num grupo que tinha desde um brigadeiro da Força Aérea, um analista de RH, quer dizer, muito e ninguém era mais do que ninguém. Não era, não era. Nós participamos com várias pessoas, com pessoas que tinham conhecimento de RH, pessoas que não tinham conhecimento de RH, o que foi muito rico, né? O que é muito rico. Então, foi uma experiência que eu recomendo para todos, porque além de vivenciar na prática, né, o modelo que a gente estava desenvolvendo ali do RH, a gente vivencia a experiência mesmo de fazer parte do processo, que foi muito rico. E que é exatamente isso mesmo. A Solange, ela quer saber se o modelo Squad é adequado a qualquer tipo de empresa. O modelo Squad é adotado a qualquer tipo de empresa agile, ok? Agora, nem todas as empresas podem ser agile. Vamos imaginar o exército. Os caras iam para a guerra, tinham um inimigo a bombardeá-los e eles diziam assim, espera aí, vamos fazer aqui um squad, fazer aqui um monte de post-its para fazer o Kanban, como é que vamos atacar o inimigo, quer dizer, quando dissem isso estavam mortos, não é? Ou um call center, não é? A pessoa telefona para lá, tem uma dúvida, quer uma resposta e diz assim, só um momento que eu vou fazer aqui um squad com o pessoal da marketing, com o pessoal de produção, já lhe damos a resposta. Então, há de facto negócios que não são passíveis de se tornar ágeis. Mas qualquer organização ágil pode trabalhar com squads. Ok? E a maioria dos negócios e das organizações podem ser organizadas por squads. Ok? Desde uma universidade, a um supermercado, a uma fábrica de automóveis, enfim, tirando algumas exceções, praticamente 95% das organizações podem ser ágeis e trabalhar por squads. Tá, legal. Eu queria fazer uma pergunta com relação a... Você falou, né, que o RH pode e deveria ser o protagonista nessa transformação agile. Eu concordo super com você. Acho que a gente precisa entrar nesse trem rapidamente. Mas eu queria te perguntar assim, você deu algumas dicas, né, sobre até o treinamento que a gente fez e da prática, mas a pessoa de RH, ela pode então seguir uma carreira agile, ela pode ser um profissional, sei lá, um consultor dentro da organização e se especializar em agile? Existe essa carreira? Então, qual é a perspectiva para o RH como carreira? Como eu disse, carreira acabou, né? É verdade. Carreira acabou. Carreira é de ônibus agora. Isso, o facto do RH ser agile, eu diria que todas as funções têm de ser agile agora. O RH não pode ser diferente. A grande diferença do RH é que o RH deixou de ter toda a atividade operacional do RH, hoje pode ser desenvolvida pela inteligência artificial. Recrutamento, pagamento de folha, identificação de necessidades de treinamento, enfim, tudo isso é fortemente, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a PepsiCo, na Europa, tem 200 mil empregados, tem 7 profissionais de RH para toda a Europa. Por quê? Porque tem as atividades de rotina todas. Por exemplo, a Contax aqui no Brasil, que são os call center, que é um modelo tradicional, tem os mesmos 200 mil empregados, tem 2 mil profissionais no RH. A diferença é o tipo de empresa e o tipo de RH que tem. Né? Então, nós devemos ser os consultores dos outros gestores para evangelizar no conceito de defender crenças,
evangelizar a mentalidade agile na organização. Então o RH passou a ser o evangelizador do conceito agile e da própria transformação digital dentro da organização. O output do RH é o output do negócio. Portanto, quanto mais bem sucedido for o departamento comercial, quanto mais bem sucedido for o departamento de produção, isso deve refletir sobre os nossos KPIs, sobre as nossas entregáveis. Não é? Então, o RH, acima de tudo, é aquele que mobiliza os outros para as práticas de gestão agile e ajuda a reestruturar a organização neste conceito agile. Legal. Então eu diria que eu não consigo imaginar a partir de agora cargos, sejam eles de que natureza for, que não sejam agile. E o RH seria obviamente aquele que esses conceitos deviam estar mais intrínsecos, né? Me marcou muito uma coisa que você falou hoje, né? O RH com foco na cultura e na mentalidade, né? A partir de agora, esse ser o grande foco do RH. E no propósito da empresa. Porque hoje nós vivemos a tal sociedade 5.0 que se caracteriza pelo propósito. Isso, também. E você vê, por exemplo, agora os bancos a exigirem do governo que preserva a Amazônia. E vocês dizem assim, mas o que é que este negócio tem a ver com o banco? Tem, porque se o Brasil não tiver uma boa reputação no exterior, não vem investidores para cá, é simples. Então eles não gostam, os bancos não gostam da Amazônia porque gostam de plantinhas e bichinhos, eles gostam do dinheiro, não é? Sim. Só que o dinheiro está relacionado com o propósito do país, com o propósito das próprias empresas, não é? Muito legal essa questão do propósito, muito, muito importante. Para a gente ir terminando, Pedro, porque nós já estamos 10 minutos, passamos 10 minutos do horário, que está tão bom, acho que a gente podia ficar aqui o dia inteiro discutindo, ia ser ótimo. E tem uma pergunta da Lívia, que ela está perguntando quando é que vai ter de novo o workshop, Pedro, e agora? Bom, se houver procura, nós fazemos à distância, nada nos impede de fazer à distância, não é? Várias pessoas estão perguntando aqui. Depois a gente dá um retorno para eles, acho que conversa com você e a Roberta. Fazemos aí na região. Repare uma coisa, sobre a questão do novo normal, eu tenho, enfim, a minha filha mais nova é médica, etc., é um assunto que eu me preocupo bastante. Ao contrário de que muita gente pensa que isto agora vem a vacina e vai tudo para a rua e está tudo resolvido, etc. A minha cultura portuguesa, que é de fadista, que é de ver as coisas do lado mais pesado, mais negativo, não sou assim tão otimista, ok? Houve várias doenças que nunca se encontrou vacina nenhuma, não é? O caso do HIV, há 40 anos que não há vacina, não há cura, não há nada, ao controle da doença não há mais do que isso. E outras doenças demoraram mais de 100 anos para encontrar a vacina. Mesmo que encontre a vacina, ninguém sabe quanto tempo é que as pessoas ficam imunes, não é? Então, eu acho que é muito mais realista nós pensarmos na chamada economia low touch, que é a economia de baixo contacto, e de imaginarmos que nos próximos anos vamos conviver com esse vírus e vamos ter que ter formas de trabalho e de convivência condicionadas com isso, que são muito diferentes das outras. Não há mais beijos e abraços, não há mais, a ida ao restaurante passou a ser uma experiência até depressiva, não é? A pessoa está a comer numa redoma de vidro, etc. Então, temos que nos adaptar a isso. E hoje, quando se fala do ensino no low touch, se fala no ensino híbrido. O que é isso do ensino híbrido? É ter algumas atividades presenciais, sempre com um distanciamento grande, que as pessoas estejam
a 1,5 metro no mínimo de distância umas com as outras, mesmo usando máscara, dando preferência a ambientes ao ar livre ou salas muito arejadas, e que dê oportunidade àquelas pessoas que não se sentem confortáveis de estar nesses ambientes presenciais, de terem uma participação plena pelos meios virtuais. Então, a minha recomendação é que, se quiserem fazer esse webinar aí na região, o façam de forma híbrida, porque essa vai ser a nossa forma de trabalhar, provavelmente nos próximos 5 anos. Oh, legal. Bom, agradeço muito, Pedro, foi fantástico mais uma vez. Eu agradeço novamente a CIRP, a Daniela, a Juliana, a Ana Carolina, as Natálias. Agradeço ao CIE também pelo apoio sempre aqui. Agradeço a todos os participantes, nós tivemos aí mais de 70 pessoas assistindo a gente, quase 80 pessoas. Muito bom. Muito obrigada por todo mundo, quem ficou até mais tarde. E nós vamos entrar em contato para falar sobre o treinamento em breve. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.